Galera do terceiro ano, tá bom? Espero que vocês estejam tranquilos nessa quarentena, espero que vocês possam estar aí se guardando, tá bom? Galera, dando continuidade justamente às nossas aulas, né? Lembrando que o nosso assunto já está chegando ao fim, né? Que é os conceitos, as propriedades, né? As definições para o que é arte, né? Como a gente está trabalhando durante essas últimas duas aulas. E hoje a gente vai trabalhar algumas teorias de arte que eu falei para vocês, né? Alguns pontos relacionados a essa questão da arte, tá bom? Então, o primeiro deles é a arte como forma, né? O segundo é a arte como expressão, o terceiro é a arte como símbolo, tá bom? O quarto é a arte justamente como educação e ética, tá bom? E o quinto é a arte como uma mudança social. Galera, então, sem mais delongas, né? Sem perder tempo, vamos lá. Quando a gente fala sobre a arte como forma, galera, a gente quer falar de um movimento conhecido como formalismo artístico, né? É a arte que consiste na combinação de cores, linhas, planos, né? E etc. Estas obras geralmente não cumprem um fim, né? Não tem um objetivo final, né? Dentro da questão artística, essas obras recebem o nome de arte pela arte, né? É a obra sem fim e sem meio, né? Sem uma finalidade específica para isso. Essa é a questão da arte formalista, tá bom? Galera, o outro ponto, como eu falei para vocês, né, é a arte expressionista, né? A arte a partir aí da expressão, aonde o autor, né, o artista, ele tenta expressar através das obras de arte as emoções e o sentimento que ele sente, né? Ele apresenta aí consigo essa experiência emocional, servindo justamente as diferentes formas de manifestação ou expressão artística, tá bom? Nesse terceiro ponto, a gente tem a arte como símbolo, né, ou simbolismo artístico, aonde essa teoria, né, e esse significado, ele se caracteriza sobre essa questão estética, né, sobre essa questão do referencial, aonde o objetivo, né, entre o signo e a representação não tem sentido, né? Você não escolhe, né? Essa arte simbolista, né? Ela é muito comum nessa questão da arte sacra, da arte do sagrado, né? Outra característica que faz a arte como símbolo é justamente essa questão dos ícones, né? É expressar o valor sobre alguma coisa. Então, quando eu vou pintar lá um quadro sobre a figura da mãe de Jesus segurando ele, eu quero trazer esse símbolo, né, uma representação a esse encontro, né? Então você tem justamente essa questão aí, nessa manifestação através do símbolo. E aí você tem a arte para mudar a sociedade, né? Ela dá sempre pelo contexto histórico e social, né, determinado naquele período daquela sociedade, né? Algumas teorias indagam justamente sobre o propósito e o contexto dessa arte, porém, né, considera-se a arte, né, mais própria, mais apropriada para ser usada. Por quê? Porque está relacionada justamente com o contexto social, tá bom? O artista tem uma grande responsabilidade social, né, em trazer aquilo que está acontecendo, em se comprometer com o tempo qual ele vive, tá bom? Esta teoria ela foi defendida justamente pelos artistas e intelectuais do socialismo francês aí no século XIX. Porém, ela vai ter grande sucesso e ela vai se expandir rapidamente, né? E aí, galera, por último, né, pra gente já encerrar o assunto e encerrar justamente a nossa aula, a gente tem a arte como uma educação moral, tá bom? A concepção moralista da arte, ela se baseia justamente na ideia de ser e servir e de estar. Porém, a arte serve como algo para servir, né? Inclusive nessa questão do recurso, né? Das manifestações, nessa questão dos valores morais que se considera aí aceitável, né? A gente tem uma grande discussão aqui no Brasil, eu acho que foi faz uns 2 anos, eu não sei, não lembro, mas aí você teve uma manifestação artística, né, patrocinada aqui no Brasil, né, onde se repercutiu muito porque você teve uma criança analisando aí uma nudez masculina, né? Então a arte,
ela tem como esse contexto aí, né, essa questão moral. Por isso aí foi um impacto para a sociedade, tá bom? Então essa ideia de arte moralizada, ela vai surgir justamente lá na Grécia, né, com o Platão, tá bom? E a partir daí ela vai ganhar alguns fundamentos humanos, como essa questão da beleza, da bondade, da justiça, tá bom? E aí estreitando essa relação com a questão íntima das relações humanas, tá bom? Então, galerinha do terceiro ano, né, estudem para o Enem, como vocês sabem, né, por incrível que pareça, Alagoas teve uma média de inscrição acima dos outros países do estado, né, acima dos outros países aqui do nosso, acima dos outros estados aqui do Brasil, né? Então, assim, estudem, tá bom? Então, galera, aquele abraço.